Por que os esportes são considerados especialidades nos desbravadores? O que justifica a presença do futebol nesse contexto? Seria prudente incluí-lo, considerando os princípios que estudamos até aqui? Além disso, sabemos que os elementos de competição e rivalidade inerentes aos esportes inibem a atuação do Espírito Santo e são contrários ao espírito cristão. O que aconteceu ao longo do caminho em nossa igreja? Estaria o mundo nos influenciando? Qual a solução para tudo isso? Nós já sabemos, veja a resposta. Temos que viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Temos que viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Temos que viver a vida de acordo com a vontade de Deus. E assim nós iremos andar rumo à salvação. Sejam todos muito bem-vindos ao 10º Campeonato de Desbravadores da União Silvestre Brasileira. Olá, meus queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o futebol. Estamos agora indo para a quarta parte do nosso 5º episódio. Se você ainda não viu os outros, convido você a assistir. Esses daí são todos os episódios, né? E o 5º episódio nós dividimos aí em 5 partes. Então agora nós vamos para a parte 3 desse 5º episódio, onde nós vamos falar sobre um tema mais delicado, um tema mais difícil de digerir, mas que pela graça de Deus nós vamos entender, nós vamos compreender e o Senhor Deus vai nos ajudar a tomar decisões. Nós vamos falar então um pouco mais específico no contexto dos desbravadores, os esportes, o elemento de competição, e nós vamos descobrir onde que essa frase que está aqui entre aspas, Satanás fica encantado quando? Nós vamos descobrir pela graça de Deus quando que Satanás fica encantado em relação a quê? Então que nós possamos juntos estar em espírito de oração para compreendermos mais uma vez esse assunto. E o nosso propósito aqui não é criticar os desbravadores, a igreja, mas trazermos esclarecimento acerca do que diz o Senhor e aprendermos com a história da Igreja Adventista para que hoje não cometamos os mesmos erros. Então vamos falar bem brevemente sobre a história dos desbravadores e como que o elemento de competição por meio do futebol, dos esportes, está introduzido na igreja, está introduzido nos desbravadores. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para estudar sobre este assunto, que não é fácil, Pai, de nós entendermos ou até mesmo aceitarmos, mas que não venhamos permitir, Pai, que qualquer coisa assuma um lugar que é somente Teu, que venhamos colocá-lo em primeiro lugar e que de uma vez por todas, Pai, os esportes e a competição e o futebol saiam de nossas vidas e que nós tenhamos mais de Cristo, porque o Espírito de Cristo é contrário a esse espírito de rivalidade. Dá-nos, Pai, a Tua paz, o Teu entendimento e nos guia com Teu Espírito neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Antes de nós, então, avançarmos, eu quero pedir algo para você. Os fariseus, eles rejeitaram Jesus porque eles tinham preconceitos em seus corações. Mas que neste momento, que não haja nenhum preconceito em seu coração, que você tenha a mente aberta para nós estudarmos isso daqui ponto por ponto, passo a passo, nós vamos caminhar juntos. Então esteja em espírito de oração. E aí nós vamos começar mais uma vez com esse artigo que já mencionamos da revista Spectrum. E a partir de aqui então nós vamos falar um pouco mais sobre o futebol depois desses eventos de Battle Creek, depois de Avondale, dessas fases iniciais aí da educação adventista. E nós já vamos aqui agora para algo mais perto de nós. E vamos ver como que as coisas se desenvolveram. Depois da morte de Ellen White, já na década de 1920, a vida social dos adventistas de Battle Creek já incluía o quê? Piqueniques, natação, passeios de barco e jogos, bem como arremessos, badminton, croquet e festas de Halloween. Então, veja, coisas que a profetisa provavelmente não teria aprovado. É claro que já que Ellen White morreu, né, em 1915, ela não estava mais por perto para monitorar essas atividades, como festas de Halloween, peças de teatro e jogos de jardim, que ela claramente, enquanto estava viva, reprovava. E foi só após a década de 1920 que os estudantes na Faculdade Missionária Emanuel, ou seja, a faculdade que depois veio se tornar a Andrews, em Michigan,
Foi só depois de 1920 que eles puderam jogar beisebol e vôlei em ocasiões festivas. Já nos anos de 1930, eles podiam jogar basquete, vôlei, softball, ping-pong e patinação, também esqui, patinação no gelo. Nos anos já de 1950, eles podiam então jogar esportes intramuros, mas não jogos intercolegiais ou futebol americano com empurrões. Então, nós vamos ver um pouco mais sobre essa questão dos esportes entre instituições adventistas. Em 1950, eles jogavam esportes intramuros, ou seja, só aquela escola, talvez alunos de classes diferentes, eles jogavam entre eles, mas ainda não era permitido jogos intercolegiais. Então guardem aí essa palavra intercolegial, porque nós vamos ver os jogos nesse contexto. Mas, enquanto alguns líderes se opunham, eram contra aos jogos intercolegiais, outros os favoreciam. E 78% dos jovens adventistas discordavam das proibições de esportes entre escolas. Então, 78% dos jovens discordavam, em relação a essa proibição de esportes entre escolas ou intercolegiais. E alguns líderes eram a favor, outros se opunham a isso. Então, vamos ver aqui, já em 1988, como que se configurava essa questão. Então, entre aqueles que se opunham e aqueles que favoreciam, quem que nós temos? Entre os que se opunham, George Akers, diretor da educação da Associação Geral. Don, presidente do Southern Adventist College. Richard, presidente da Universidade Andrews, se opunha aos esportes intercolegiais. John Pegman, diretor do Departamento de Educação Física da Universidade Andrews, também se opunha. Mas haviam aqueles que eram a favor desses jogos, desses esportes intercolegiais. Entre eles, David, vice-presidente de desenvolvimento da Universidade Andrews, Walter, diretor da Associação Adventista de Saúde, Doug, presidente da Associação Adventista de Educação Física e Recreação. Então, até mesmo dentro das próprias instituições haviam aqueles que se opunham e aqueles que favoreciam. Então, havia uma divergência. Alguns se opunham e alguns eram a favor. Eu quero ver aqui, em específico com vocês, um artigo desse Walter, Dr. Walter. Vamos então dar uma olhada num artigo que ele escreveu, que foi um artigo até traduzido para o português, e nós vamos lê-lo em português. É da revista Educação Adventista. Esse é o Dr. Walter. E o título desse artigo é: Existe uma filosofia adventista do sétimo dia para a área do esporte? Então essa é a questão. Vamos então dar uma olhada nesse artigo, porque esse artigo aqui nos parece muito tendencioso e ele não tem um embasamento, um fundamento tão forte, e nós vamos perceber. No início desse artigo, ele começa a falar sobre a competição como um fato inevitável da vida. E aí, nessa parte aqui que eu sublinhei, ele diz assim, as virtudes e os vícios da competição têm sido debatidos por séculos, e ainda hoje as pessoas buscam a opinião de especialistas que apoiam suas conclusões sobre o fato de a competição ser benéfica ou prejudicial. Primeiro ponto aqui, nós devemos devemos buscar o que Deus diz, não os especialistas apoiando ou criticando, dizendo que é prejudicial aos esportes ou benéfico. O que Deus diz? A base dos nossos artigos tinha que ser a Bíblia, o Espírito de Profecia e a história, aquilo que está em harmonia com a profecia bíblica. Então, já começa tendencioso esse artigo para a questão aí de um achismo, buscar os especialistas, a autoridade sobre o assunto. Aí continua o artigo, ele vai ali e aí diz aqui nessa parte central aqui, a maioria das escolas, faculdades e universidades adventistas, pelo menos na divisão norte-americana, mantém a prática de esportes interescolares. No Brasil também é a mesma coisa. Hoje existe essa prática de esportes interescolares, escolas contra escolas. Então veja, aqui ele trouxe um fato. A maior parte das escolas e faculdades e universidades adventistas, elas mantêm essa prática. Agora, por que essa prática foi introduzida? No final dessa introdução, ele traz aqui uma nota, e aí é curioso essa nota, nós vamos dar uma olhada nela. Essa nota ela começa assim, Embora a igreja proclame em seu amplamente divulgado panfleto de 24 páginas, Diretrizes para Atividades com Elementos de Competição de 1976, que os adventistas do sétimo dia se opõem
há um programa de esportes interorganizado em suas escolas, instituições e igrejas, os esportes interescolares existem pelo menos desde o início de 1960. E aí ele continua. Ou seja, simplesmente as coisas são colocadas assim. Olha, a igreja se opõe, mas existe. E é assim. E pronto, tá tudo certo. Aí eu fui procurar esse manual aqui, esse panfleto, né, com essas diretrizes em relação a elementos de competição. E aí no ponto número 6, você pode também conferir esse panfleto aqui completo, de 24 páginas, tem na internet. Mas aqui diz o seguinte, ó, no ponto número 6. Os riscos inerentes à rivalidade competitiva, contra os quais a inspiração alertou, são exagerados em eventos interorganizacionais. Então, esses eventos escolares de esportes um contra o outro, a rivalidade competitiva é inerente a ele. E a inspiração falou, olha, isso não é bom. Só que aqui, simplesmente, nós estamos passando por cima desse manual, estamos passando por cima do espírito de profecia, das advertências do Senhor, e existem e está tudo bem, e está tudo certo. Né? Os esportes organizados, os esportes intercolegiais existem e está tudo certo, está tudo bem. É como se fosse assim. Não há aqui nenhuma oposição, nenhum esclarecimento mais profundo, nenhum embasamento para que eles realmente existam dentro das nossas escolas. Então tá, vamos avançar. Aqui nós vamos ver mais alguns fragmentos desse artigo. Nessa parte aqui, nesse subtítulo, ele começa assim, ó. Embora, por certo, não fosse norma quando as escolas da igreja foram inicialmente estabelecidas, os esportes tornaram-se algo comum hoje. Então, olha, não era uma norma, não era para ser, mas agora é. E tá tudo bem. Os membros da igreja são influenciados pela cultura da população em que vivem. Por isso, não nos deveria surpreender o fato de, em nações obcecadas pelo futebol americano, pelo futebol, beisebol e hóquei, eles também desejarem participar de programas desportivos. Enquanto dizemos que queremos que nossas escolas sejam diferentes das outras, também queremos que elas sejam como as outras. Uma dicotomia e tanto. Então veja, nós queremos ser diferentes, mas queremos ser iguais. Na verdade, queridos, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que a cultura, ela acabou suplantando os nossos princípios. A cultura fez com que nós perdêssemos a nossa identidade. E agora ele continua aqui citando alguns filósofos. Então, o artigo é todo numa linha como essa, favorecendo os esportes, mas sem realmente trazer um assim diz o Senhor, diferente de outros artigos que nós já mostramos aqui. Mas tudo isso é consequência do que Jesus já havia profetizado. A cultura, o mundo entrando na igreja. Jesus disse que o tempo passaria e haveria um servo que no seu coração diria, o meu Senhor tarde virá. E aí ele começa a espancar os seus conservos e a comer e beber com os ébrios. E aí o Senhor, quando vem, ele vem num dia em que esse servo não espera. E a hora em que ele não sabe, então separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus está falando de alguns cristãos que estariam esperando a sua vinda, alguns adventistas do sétimo dia, que eles iriam começar a comer e beber com os ébrios. Ou seja, eles iriam começar a se unir ao mundo, às práticas do mundo, também a praticar os esportes que o mundo pratica, o futebol assim como o mundo pratica. Só que tudo isso os desprepararia para a vinda do Senhor. E ele seria contado com os hipócritas. Então a cultura, ela acabou tirando a nossa identidade, suplantando a nossa identidade. O mundo começou a entrar na igreja. E é sobre isso aqui que Jesus está nos advertindo, para nós vigiarmos. Porque o Senhor tarde virá, nós agora começamos a nos envolver com o mundo. Esse servo não diz o Senhor não vem. Ele só diz que o Senhor vai vir depois. Vai demorar ainda. Mas, queridos, precisamos estar sempre vigilantes. Eu quero ler com vocês essa meditação matinal de Ellen White, que diz assim, muito forte ela. O desejo de agitação e aprazível entretenimento é uma tentação e uma cilada ao povo de Deus, e especialmente aos jovens. Satanás está continuamente arranjando engodos com que desviar a mente da solene obra de preparação para as cenas que se acham num próximo futuro. Por intermédio dos mundanos, entretém uma constante estimulação a fim de induzir os imprudentes a se unirem aos prazeres do mundo. Existem shows, conferências
e uma ilimitada variedade de distrações destinadas a levar ao amor do mundo. E mediante esta união com ele, a fé é enfraquecida. Então, o mundo, a cultura, tem enfraquecido a fé do povo de Deus. Tem nos feito desviar do propósito da preparação para a volta de Jesus e nos unirmos, então, aos prazeres do mundo. Nós não podemos achar que Deus não vai nos condenar porque estamos com o nosso nome na igreja, sendo que praticamos as mesmas coisas daqueles que não têm o nome na igreja. Pelo contrário, a nossa sorte será com os hipócritas, se nós não atendermos aquilo que o Senhor nos tem orientado, aquilo que o Senhor nos tem mostrado como luz, para que andemos na luz. Se tudo o que o Senhor nos revela é bom, se não seguimos o que o Senhor nos revela, é porque estamos escolhendo o mal, estamos escolhendo aquilo que é perigoso, que oferece riscos à nossa vida espiritual. Uma outra citação de Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 43. Os poderes de Satanás estão a trabalhar para conservar o espírito dos homens alheio às realidades eternas. O inimigo dispôs as coisas de maneira que servissem aos seus propósitos. Atividades mundanas, esportes, as modas da época são coisas que ocupam o espírito de homens e mulheres, para nós não mantermos a nossa mente nas coisas eternas e nos desviarmos para as coisas temporais. Olha só que texto forte de Ellen White em Testemunhos para a Igreja, volume 5. Ela escreveu isso em 1889. Ela disse: virá uma crise a cada uma de nossas instituições. Estarão em operação influências contra elas, tanto por parte dos crentes como dos descrentes. Então, queridos, uma crise virá sobre cada uma de nossas instituições. E por que isso? Porque nós não estamos seguindo os planos de Deus dentro de nossas instituições. Mas não precisamos nos desesperar. Não há nenhuma necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem-sucedida. Deus está à testa, à frente da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. Então, Deus ele colocará todas as coisas na sua devida ordem. Nós precisamos confiar nisso. Em nome de Jesus, o Senhor terá uma igreja que continuará avante. Agora eu quero trazer para vocês essa citação de Ellen White de 1912. Perceba que essa citação é perto de sua morte. E aí, alguns podem dizer, Ellen White, talvez ela tinha no início um conceito contra os esportes nas escolas, mas depois, perto da sua morte, ela mudou de ideia. Não, pelo contrário. Esse texto de 1912 mostra que Ellen White não mudou de ideia e que ela viu riscos ainda maiores e que os perigos estavam aumentando em relação aos esportes e outras práticas dentro do povo adventista. E olha só esse texto da Review and the Herald, 3 de outubro de 1912. Ela começa: o sentimento público é que o trabalho manual é degradante. No entanto, os homens podem se esforçar o quanto quiserem no cricket, no beisebol ou em competições de pugilismo sem serem considerados degradados. Então ela aqui está contrastando, né? Está contrastando o trabalho manual com os esportes. E ela cita aqui 3 esportes. Aí ela fala assim, ó, olha só o que é que ela recebeu como revelação de Deus. Satanás fica encantado. E aqui está o texto do início, né? Que nós tínhamos colocado ali naquela arte. Então Satanás fica encantado quando vê seres humanos usando seus poderes físicos e mentais naquilo que não educa, que não é útil, que não os ajuda a ser uma bênção para aqueles que precisam de sua ajuda. Queridos, até o próprio Satanás ele fica encantado, fica de boca aberta de ver que seres humanos ficam usando a sua força física, sua força mental naquilo que não educa, nos esportes, no futebol, naquilo que não o ajuda a ser uma bênção para outro, a ser útil para outro. Queridos, até Satanás fica extasiado de ver uma coisa dessa. Mas nós achamos legal, achamos que merece aplauso, achamos que merece atenção, achamos que é divertido. Que golaço! Vamos ver o replay. Quem que você acha que fez esse gol? Não foi o Messi e não foi o Neymar. Mas escreve aqui nos comentários, na tua opinião, quem fez este gol. Outra coisa,
Quando perguntarem a você se é pecado ou não jogar futebol, diga o seguinte: olha, de acordo com Leandro, pecado seria o Leandro privar as pessoas de verem um golaço como este que o Leandro fez num jogo de futebol e que um amigo filmou. Tá? Então, manda esse vídeo para alguém que acha que é pecado jogar futebol e leva ele a pensar: pecado é privar as pessoas de uma habilidade dessas aqui. Essa citação então continua. Enquanto os jovens se tornam peritos em jogos que não têm valor real para si mesmos ou para os outros, Satanás está a jogar o jogo da vida para as suas almas, tirando-lhes os talentos que Deus lhes deu e colocando em seu lugar os seus próprios atributos malignos. Uau, que coisa terrível! Então, enquanto nós estamos ali envolvidos com os jogos, Satanás está ali tirando os talentos que Deus nos deu e colocando no lugar os seus próprios atributos malignos. Isso é muito sério. Eu preciso que você pense sobre isso, que você considere isso diante de Deus. Avalie realmente se vale a pena estar envolvido nos jogos, nos esportes, no futebol. A citação ainda vai mais além. É o seu esforço para levar os homens a ignorar a Deus. O esforço de quem? O esforço de Satanás. Colocar os esportes, introduzi-los para levar-nos a ignorar a Deus. Ele procura absorver a mente tão completamente que Deus não encontrará lugar nos pensamentos. Ele não deseja que as pessoas tenham um conhecimento do seu Criador e fica muito satisfeito se puder colocar em funcionamento jogos e representações teatrais que confundirão tanto os sentidos da juventude que Deus e o céu serão esquecidos. Olha só, é uma arma de Satanás. Vocês percebem que os esportes, o futebol, ele é uma arma. O futebol é uma arma na mão de Satanás para que os jovens, a juventude cresça sem se lembrar de Deus, deixando Deus de lado, ignorando a Deus na sua vida. Eu quero trazer agora aqui uma carta de A.W. Spalding, que buscou ser um reformador na questão educacional. Vejam só o que ele disse. Houve uma época, 40 a 50 anos atrás, em que os esportes competitivos foram banidos de quase todos os nossos colégios, se não de todos, mas voltaram com toda a força e a adesão a eles aumenta. Os professores parecem incapazes de enfrentar de maneira construtiva ou até mesmo defensiva a impetuosa demanda dos estudantes por esportes. E o motivo, mais uma vez, é que falhamos em estudar, seguir e desenvolver as instruções dos testemunhos do Espírito de Deus. Então, mais uma vez, queridos, e hoje essa história continua se repetindo. Quantos professores da escola adventista, da rede de educação adventista, quantos diretores de escolas adventistas, quantos líderes aí em departamentos de educação conhecem o livro Estudos em Educação Cristã, realmente levam a sério os textos inspirados do livro Educação, Conselhos sobre Educação, Fundamentos da Educação Cristã. Tem o livro também Madison, Além da Fazenda de Deus, e tantos outros livros. Queridos, nós precisamos ter este conhecimento. Nós estamos falhando mais uma vez, permitindo que os esportes estejam aí a minar a fé, a enfraquecer a fé dos nossos jovens. E os próprios adultos que estão envolvidos com isso, a própria liderança, os próprios homens maduros estão envolvidos com isso. Por isso que eles são permissivos e deixam que os jovens façam a mesma coisa. Então, queridos, há necessidade de nós vencermos, estudarmos mais a fundo o que Deus disse e levar a sério. Esse homem, A.W. Spalding, foi responsável por criar o que hoje nós chamamos de desbravadores. A.W. Spalding, em 1919, ele iniciou uma organização chamada Mission Scouts, no Tennessee, para seus próprios meninos e seus amigos. As atividades consistiam em artesanato em madeira, caminhadas e acampamentos. Então, A.W. Spalding começou esses encontros com jovens, amigos, para atividades práticas, atividades manuais, caminhadas, acampamentos, o que é muito bom, o que é uma bênção. Só que, infelizmente, ao longo do tempo, os desbravadores, o que veio a se tornar os desbravadores, perdeu totalmente o foco, queridos. Infelizmente, uma instituição poderosa da igreja, que alcança almas, que alcança a juventude,
mas infelizmente tem alcançado com o elemento errado, o elemento da competição. É uma pena isso, é muito triste. Nós precisamos suspirar e gemer pelas abominações que são introduzidas devido a esse elemento fortíssimo de competição nos desbravadores. Que o Senhor tenha misericórdia. Então eu quero mostrar aqui para vocês rapidamente no aplicativo oficial aqui dos desbravadores, onde nós temos ali as especialidades. Há uma especialidade aqui que realmente tem que ver com o que nós estamos falando. Então vamos dar uma olhada. Abrindo então aqui o aplicativo dos desbravadores. Ao abrir nós temos esse menu ao centro escrito especialidades. Quando nós abrimos essa pasta aqui, nós temos as atividades recreativas. E aqui contém uma especialidade que não deveria estar aqui. Dentre outras que por trazerem o elemento de competição também não deveriam estar. Qual que seria então? Seria o futebol. Vejam, nós temos aqui uma especialidade chamada futebol, assim como futsal, entre outras. Quando nós abrimos, clicamos, nós temos aqui a imagem da especialidade e temos uma descrição com algumas orientações. E nós vamos ler algumas. Vejam aí a número 1. Conhecer o regulamento atualizado da FIFA e relacionar as 17 regras principais do futebol. Eu me pergunto, por que nossos adolescentes precisam conhecer o regulamento da FIFA, que está envolvida aí com corrupções, lavagem de dinheiro, e também saber as 17 regras principais do futebol, sendo que foram maçons que criaram essas regras? E aí nós temos aqui outros pontos. Ponto 4, demonstrar habilidade razoável em jogar futebol. E, infelizmente, em muitos dos encontros dos desbravadores, os adolescentes passam ali o tempo jogando futebol, sendo treinados, adestrados em jogar bola, em chutar bola. O quão edificante é isso de fato para os nossos adolescentes? Veja só o ponto 8 aqui também, logo à frente. Passar pelo menos 4 horas ajudando uma pessoa menos habilidosa ou mais jovem a melhorar suas habilidades. Por que a gente não passa, por que a gente não ensina os nossos adolescentes a passarem 4 horas orando, a passar 4 horas estudando a Bíblia, compartilhando a Bíblia com outras pessoas? Veja o ponto 9 também. Jogar ao menos 5 partidas com a família ou amigos. Veja o ponto número 10. Escrever um relatório de uma página sobre um famoso jogador de futebol. Discutir por que ele é ou não é um bom modelo cristão. Veja, não é prudente isso estar aqui. Nós deveríamos estar pesquisando sobre os personagens bíblicos, sobre os heróis da fé, e não sobre jogadores de futebol. Então nós devemos realmente tomar cuidado com isso daqui, estar atentos, e isso é uma advertência, para que nós possamos vigiar e estar em oração, por quantos dias são maus. Então aqui mais uma coisa que eu quero tocar com vocês, em relação ao evento que aconteceu até recentemente, né? Que foi o evento ali Maranata, onde haviam muitos jovens, né? E aí na revista Adventista saiu uma notícia nos ajudando a entender o que é o Plano Maranata. Então vamos dar uma lida e entender o que é o Plano Maranata. É uma estratégia da igreja na América do Sul para discipular os jovens. O discipulado das novas gerações é um assunto de extrema importância para a igreja. Sabemos que o cenário atual é desafiador, mas, por outro lado, existem muitas oportunidades para envolver e capacitar a juventude. Por isso, a liderança do Ministério Jovem na América do Sul está propondo um plano estruturado e intencional de discipulado, desenvolvido com base nos princípios bíblicos, na análise de 48 modelos aplicados ao redor do mundo e em estudos contemporâneos sobre a nova geração. A visão apresentada na Convenção Jovem Sul-Americana em Brasília propõe 4 eixos representados pelas consoantes da palavra Maranata: M, missão; R, relacionamento; N, nutrição; e T, templo. E agora ele mostra um infográfico. Então a ideia aqui é muito boa, é louvável essa iniciativa, mas infelizmente nós acabamos vendo métodos, mais uma vez sendo introduzidos, métodos carnais que vão apenas atrair jovens carnais e mantê-los dessa maneira dentro da igreja, sendo às vezes até uma influência negativa para aqueles que realmente querem seguir a palavra e a vontade de Deus. Então nós acabamos encontrando um elemento discordante no que foi apresentado por esse projeto de envolver os jovens no discipulado cristão. É um elemento que infelizmente não deveria estar aqui. Eles colocaram aqui que iriam promover eventos esportivos.
esportivos, eventos esportivos. Então, eu acho que não precisa comentar muito sobre isso aqui. A proposta, a iniciativa é muito boa, inclusive foi feito num estádio, alguns questionaram, né, sobre esse evento ter sido num estádio. Eu acho que isso não gera tanto problema quanto o fato de criar-se eventos esportivos para engajar os jovens num relacionamento maior entre si e assim por diante. Infelizmente, mais um elemento carnal sendo introduzido aqui no preparo dos jovens. Uma outra coisa que recentemente eu vi é que na Feliz Play, que infelizmente tem produzido muito conteúdo teatral, muitos filmes, se pelo menos tivessem mais documentários aprofundando questões tão tremendas da nossa fé, das profecias, da reforma protestante. Há algumas coisas boas, mas a maior parte das coisas que estão sendo produzidas aqui são novelas, são filmes, são coisas que o Espírito de Profecia não aprova, queridos, infelizmente. E aí, recentemente também, lançaram este vídeo, né, que foram alguns vídeos, algumas partes, com o título aí Extraordinário, com a temática dos desbravadores, mas tudo acontecendo em torno da questão do futebol. E isso daqui, na verdade, para aquelas crianças e juventude, a juventude que está vendo isso, eles estão vendo isso como algo correto, como algo bom, como algo normal, porque já é normal, já é comum nas escolas adventistas. Isso daqui só fortalece este erro dos esportes dentro da educação dos nossos jovens, da juventude por aí. Então, todos esses vídeos foram baseados aqui em torno dessa questão do futebol, então desbravador, futebol, escola, educação adventista, né? Tudo aqui no mesmo contexto, aprovando, né? Incentivando os esportes, incentivando o futebol. Isso daqui é muito triste, realmente, infelizmente. Espero que esses vídeos alcancem essas pessoas que estão produzindo isso. Por favor, compartilhe esse vídeo, esses vídeos, essa série, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam ser libertos através do conhecimento da verdade, através do conhecimento da identidade adventista, que de fato é o adventismo, para que ele surgiu. Então, queridos, que em nome de Jesus nós possamos compartilhar isso daqui com mais pessoas. E aí, vários outros episódios, a Universidade Adventista promovendo Champions League, que é um evento esportivo, né, que acontece na Europa, promovendo dentro do NASP, os Jogos da Amizade, né, Educação Adventista, transmite valores através do esporte, o que é uma incoerência, né, uma dicotomia, isso não é possível. E aqui uma quadra de esportes, né, do NASP, que foi refeita, escola de esportes no NASP em Engenheiro Coelho, com vários esportes aí, futebol de campo, vôlei e assim por diante. O NASP Engenheiro Coelho promove jogos de integração entre novatos e veteranos. E aqui outros eventos, né, esportivos dentro da Igreja Adventista, Jogos da Juventude Adventista. Nós temos Olimpíada Jovem Extreme Rio Sul, que foi em 2017. Então, Olimpíadas dentro, nós já falamos sobre Olimpíadas aí na parte 4, né? Do episódio 4 aqui, desses vídeos que nós estamos fazendo. Jogos interclasses, né? Aquilo que não era para estar acontecendo. Há hoje muitos jogos, escolas adventistas contra escolas adventistas e assim por diante, né? Copa Fute Salva. Será que nós podemos usar o futebol como um método de evangelismo para evangelizar a juventude? Será que não há algo melhor para a juventude, para nós oferecermos a ela? Por que nós vamos oferecer o futebol, sendo que é contrário aos métodos de Cristo? Vejam isso daqui. Liga Esportiva dos Colégios Adventistas de Salvador, na Bahia. Então, Liga Esportiva, colégios contra colégios. E esse banner aqui eu achei interessante, porque diz assim, a educação adventista reconheça a importância de um desenvolvimento integral. Só que aqui já indica para nós que no quesito do desenvolvimento físico está sendo usado os esportes. E é o que de fato acontece. Se nós quiséssemos nos aproximar do que diz o Espírito de Profecia, seria mais ou menos assim. E isso seria um desenvolvimento integral, onde o físico ele é desenvolvido através da agricultura, do cultivo do solo, né, do cultivo de alimentos. Então, a primeira imagem representa o elemento da falsa educação e a segunda traz para nós o elemento da verdadeira educação, que é o trabalho manual útil, né, o cultivar o próprio alimento,
a marcenaria, outros, construção civil, né? Trabalhos manuais. Isso que de fato iria preparar os nossos jovens melhor para a vida e também para a volta de Jesus. Esse daqui é um ministério que tem sido usado para alcançar pessoas, né? Somos um ministério evangelístico organizado para levar a palavra de Deus a atletas e ex-atletas profissionais no Brasil e no exterior. E aí o nome do ministério é Advento Futebol Clube. Gol e missão. Seria possível isso? Queridos, não podemos tentar evangelizar com métodos que não são os métodos de Cristo. Olha só mais uma vez o que diz A.W. Spalding. Organizamos competições e damos recompensas e prêmios para os vencedores. Essa é uma prática tão comum e consolidada pelo tempo que ficamos pasmos quando ela é desafiada. Mas precisa ser desafiado. Precisa ser mostrado que isso não vai levar ao caminho que conduz à salvação. O envolvimento com essas práticas não é o caminho estreito. Isso se ajusta mais ao caminho largo. Então nós precisamos mostrar o que de fato é a verdade, o caminho que o Senhor trilhou para a educação adventista do sétimo dia. E é isso que nós estamos fazendo pela graça de Jesus. Então, queridos, Satanás, ele fica encantado quando vê seres humanos praticando esportes, se educando para algo que não é útil, se preparando para algo que não é útil. Então, meu apelo para você é: deixe os esportes, deixe esse elemento de competição que é existente nos bravadores. Se afaste de tudo isso. Você precisa priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Precisa priorizar os elementos que o Senhor aprova, que é a cooperação, o cooperar um com o outro. Quando nós nos envolvemos nos esportes, é inevitável, é inerente o elemento de rivalidade e competição. E isso não gera o Espírito de Cristo. Pelo contrário, como disse Ellen White, Satanás aproveita essas oportunidades para tirar os teus talentos e colocar em você os atributos malignos dele. Misericórdia, queridos, misericórdia. Que em nome de Jesus nós possamos deixar as trevas e nos aproximar da luz neste momento. Esses vídeos Deus tem trazido para nos despertar. Isso daqui é extremamente importante. E eu peço que você esteja em oração, porque nós teremos apenas mais um vídeo e então nós vamos terminar essa série. Mas nós teremos uma surpresa para você nesse último vídeo, que será o próximo dessa série, então concluindo, tá bom? Então, em nome de Jesus, que possamos estar em oração mais uma vez. Continue orando por mim, para que Deus nos dê sabedoria para continuar trazendo esse conhecimento e concluirmos isso daqui, para que possa ajudar muitas pessoas. Em nome de Jesus, um abraço para você, que Deus te abençoe.